De princípio, assim, não tem como você ser um bom cristão se você não assumir o seu papel na família, porque, em primeiro lugar, a família é projeto de Deus desde o princípio, é projeto, sempre será projeto Sim. do nosso Deus, a família. E não dá para se falar de família sem a pessoa de Jesus na família. Então, Uhum. se a gente está falando de Jesus, como é que eu vou ser um bom cristão se cristão nos remete a Cristo, a Ele, a Jesus, se nós não exercermos o nosso papel na nossa família? Então, não tem como ser bom cristão, para mim é inerente, ser cristão e exercer o papel na família. Todo mundo concorda com o pastor Otávio? Com certeza, com certeza. Concordo e entendo que ser um bom cristão é a cara da família. E nós temos que viver o Evangelho em sua plenitude com os nossos familiares. E isso é fato, não há como fugir disso. Então, se não há um bom Evangelho dentro de casa, eu entendo que não há um Evangelho bem feito fora de casa. Assim, quando nós, pastores, lidamos com a igreja, com as situações da igreja, às vezes a nossa família ela é tida como padrão, como modelo. E isso é um desafio para nós. E também para a igreja. Não há como ser um cristão sem testemunhar a verdade do Evangelho dentro de E casa. até mesmo porque Inclusive, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que aquele que nem se diz cristão. Na verdade, negou a própria fé. Então, o relacionamento com Deus, o exercício da espiritualidade, ela só pode acontecer no exercício da vida familiar. Fora disso, não há o condição. próprio Jesus fala que os 2 mandamentos maiores é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? O grande problema é que as pessoas às vezes consideram próximo aquele que está mais longe do que os que estão perto de verdade, né? Como a família. E será por que as pessoas muitas vezes têm dificuldade vocês acham que elas têm dificuldade de exercitar o papel cristão dentro da família? É tão interessante, Jean. Estou lendo a Bíblia novamente, comecei Gênesis novamente, e uma das coisas assim que sempre nos chama atenção realmente é a família. Então, assim, no dilúvio, né? Uhum. Lá no dilúvio, o que Deus fez? Lá no dilúvio, pegou a família, né, de Noé, preservou aquela família toda, né? E continuou aquela coisa tão linda que é a família. E Jesus, e como já foi citado aqui, a família feita no Éden, né? Deus criando Adão e Eva, trazendo os filhos, trazendo toda aquela. Então, a família é como já foi falado aqui, ela é fundamental. E eu tenho exemplo disso na minha casa, né? Uhum. Graças a Deus por isso. Então, eu acho que... Você ia falar, Eu acredito Otávio? que essa dificuldade de ter o nosso próximo como os da nossa casa é porque é muito natural estar em casa. Teve uma vez, pastor, que numa das nossas ministrações, eu e a Valéria, eu perguntei para as pessoas assim: você deseja a paz do Senhor para sua esposa, ou a esposa deseja para o seu marido logo pela manhã? Vocês oram juntos? Ou você deseja a paz do Senhor só na igreja? Porque quando chega na igreja, todo mundo é assim: a paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. E para o seu cônjuge, você tem desejado a paz do Senhor Jesus? Naquele instante, o Espírito Santo, e ele fala comigo assim mesmo, né? E ele perguntou assim para mim assim: e você? Você tem desejado a paz para sua esposa? Naquele momento, a Valéria estava sentada assim mais ao fundo da igreja, aí eu levantei a mão e falei assim: Valéria, a paz do Senhor Jesus. A partir daquele dia, isso já deve ter mais ou menos um ano, hein? Olha só que a gente Coisa está caminhando. recente, né? Tem coisa pouco tempo. A partir daquele momento, nunca mais eu deixei de desejar a paz para minha esposa, ela para mim, o meu filho para mim, eu para o meu filho, para minha filha, ou seja, nós temos começado a exercer, a partir de um ano só. Isso eu fico imaginando assim, e eu tenho quase 11 anos de caminho com o Senhor Jesus. Então, quantas pessoas hoje em casa não desejam a paz para o seu cônjuge ou para o seu filho, não é? Quer dizer, acha que é muito mais fácil na igreja, mas e em casa? Então, o próximo em casa, ele não é o próximo. Ele já é meu mesmo, está em casa mesmo, é muito natural. Então, a gente tem que quebrar essa não sei se é rotina ou se é esse tabu de que casa é casa, está tudo certo. Não, você tem que exercer em casa em primeiro lugar. Isso é um mau entendimento, na verdade, né? Vivendo um tempo onde que a família tem sofrido algumas alterações na sua estrutura. A nossa discussão aqui não sei se é certo, errado, enfim, mas tem sofrido algumas alterações. E numa época de terceirização, nós vivemos de terceirização, se terceiriza praticamente tudo hoje. Eu percebo que essa necessidade, muitas vezes, de pai e mãe estarem fora da casa por causa de trabalho, de estudo, uma série de questões,
fica meio que implícito a responsabilidade dessa vivência de família, em família como cristão. Isso muitas vezes tem sido terceirizado para a igreja. Então o pai, ao invés de assumir o seu papel sacerdotal dentro da família, não, relega isso para a igreja ter uma escola dominical. Então na escola dominical, ou nos grupos familiares, ou no ambiente que a igreja proporciona, é ali que o filho vai aprender. A mãe pela mesma forma. Então eu creio que essa é uma das influências dos nossos tempos, que tem sido claro, para mim pelo menos, essa terceirização dessa vivência em casa que cabe aos pais em relação aos filhos, por exemplo, tem sido deixado por conta da igreja. Primeiramente, é fundamental que os casais eles reconheçam os papéis que eles têm que exercer dentro de casa. O papel do marido é o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, né? E a partir do momento em que nós encontramos o nosso verdadeiro papel, não necessariamente que o papel do marido tem que ser aquele só do provedor, não é isso que eu estou falando, mas aí é um conjunto também, né, pastor Jean? Tem que ter o acordo entre o marido e a esposa, mas a partir do momento em que eles entram no acordo dos seus papéis, dos papéis que tem que ser exercido ali dentro, já fica mais fácil, sim, de exercer, ou seja, o seu lado cristão dentro de casa. É importante que haja o reconhecimento, né, do papel. Qual o seu papel dentro de casa? É de pai? É de ensino? Eu lembro aqui que na palavra de Deus, lá em Oséias, eu estou estudando o livro de Oséias, por isso foi muito apropriado falar isso agora, é apropriado, que em Oséias, lá em 4:6, Deus fala para o profeta, olha, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Sim. E, na verdade, isso remete a quê? A um chamamento de responsabilidade, um puxão de orelha nos sacerdotes. Então, o marido está sendo sacerdote verdadeiro mesmo em casa? Quer dizer, ele está ensinando a criança no caminho que ele deve andar, para que quando ela cresça ou envelheça não se desvie dele. Ele está sendo um bom marido, como Paulo orienta, né, nos orienta lá. Então, ou seja, será que esse papel ele tem sido realizado, ou ele tem sido efetivo dentro de casa? Se estiver sendo efetivo, certamente fica fácil de exercer esse papel de ser cristão, não é? Ou seja, na verdade, baseou-se na Bíblia, na palavra, tudo fica mais fácil. Não exatamente só, não é verdade? Os pastores podem contribuir aí com alguma coisa. Eu queria ampliar o nosso assunto um pouquinho mais, porque o tema é, quer ser um bom cristão, assuma o papel na família. Aí eu quero perguntar também o seguinte, é possível assumir o papel real, como deve ser feito na família, sem ser um cristão? Porque a gente pode ter muitas famílias nos assistindo agora, famílias não cristãs. E aí, quando a gente fala de cristianismo, a gente tem uma ideia de religião. Mas a gente que é cristão, a gente sabe que Deus ele não está interessado em religião. Aliás, uma das coisas que Deus mais detesta é religião. Eu creio que aqui uma pequena confusão é a questão conceitual. Porque o conceito de cristianismo, o conceito, vamos dizer assim, ele não é tão antigo, ele é novo em relação ao que diz respeito à família. A família é muito anterior ao conceito de ser cristão ou não. A família é o projeto de Deus desde o princípio da humanidade, quando Deus criou Adão e Eva e diz, você vai deixar pai e mãe, unir a sua mulher, os dois serão uma só carne. Então, o princípio familiar, ele é anterior ao conceito cristão, do cristianismo em si. O conceito do cristianismo temos 2000 anos, vamos dizer assim, né, a grosso modo. Então, é possível que, baseado no conceito cristianismo, uma pessoa pode desenvolver o seu papel sem ser cristã, conceitualmente. Mas ela não tem como desenvolver o seu papel na família se ela não entende, não compreende, não vive os princípios que são anteriores ao conceito cristão, mas que foram dados por Deus, e aqueles que o conhecem e entendem podem desenvolver perfeitamente, mesmo não sendo evangélicos. Muito boa a sua fala.